Inglês para iniciante. Nesse vídeo eu vou falar como eu comecei no inglês e como eu começaria hoje se eu fosse começar de novo. Bora lá, vem comigo você que é iniciante no inglês. Isso daqui, pessoal, é o primeiro passo. Isso daqui eu aprendi com o Mário Vergara. Chama-se texto com áudios. Aqui está o texto e aqui está o áudio. Eu vou tocar o áudio 2 vezes. Presta atenção, vê quantos por cento desse áudio você entende que depois nós vamos estudar ele. I'm a storyteller, and I would like to tell you a few personal stories about what I like to call the danger of the single story. I grew up on a university campus in eastern Nigeria. My mother says that I started reading at the age of 2, although I think 4 is probably close to the truth. So I was an early reader, and what I read were British and American children's books. I was also an early writer. And when I began to write at about the age of 7, stories in pencil with crayon illustrations that my poor mother was obligated to read. Certo? Vou tocar o áudio pela segunda vez. I'm a storyteller, and I would like to tell you a few personal stories about what I like to call the danger of the single story. I grew up on a university campus in eastern Nigeria. My mother says that I started reading at the age of 2, although I think 4 is probably close to the truth. So I was an early reader, and what I read were British and American children's books. I was also an early writer. And when I began to write at about the age of 7, stories in pencil with crayon illustrations that my poor mother was obligated to read. Certo, pessoal? Ouvimos o áudio 2 vezes. Agora nós vamos estudar o texto e depois tocar o áudio de novo, que a intenção aqui é deixar o seu listening bom, que se você está começando agora, você tem que começar pelo listening. Vamos lá, então. Aprendi isso com o Mário Vergara, ele que fala isso, estou passando aqui para vocês e eu concordo com ele, acho que é um bom método. Vamos lá. Então, a primeira frase foi I'm a storyteller. Storytellers. Eu sou uma contadora de histórias. Eu sou a storyteller. Eu sou uma contadora de história. A mulher dizendo, vamos lá. And I would like to tell you. And I would like. Eu gostaria de. I would like to tell you a few personal stories. Eu gostaria de contar a vocês a few personal histories, algumas histórias pessoais, about what I like to call the danger of the single stories, sobre o que eu costumo chamar o perigo de uma história única, about what I like to call, o que eu gosto de chamar o perigo de uma história única, single, solteiro, único, e danger, perigo, the danger of the single story. I grew up on a university campus. Eu cresci em um campus universitário. I grew up. Grow up é crescer, né? Grew up. Eu cresci em um campo universitário, em Eastern Nigéria, no leste da Nigéria. Continuando. My mother says that. Minha mãe diz que. My mother says that. I start reading at the age of 2. I started reading at the age of 2. Eu comecei a ler com 2 anos. Eu comecei reading, ler at the age of 2. Eu comecei a ler com 2 anos. Continuando, pessoal. Eu também sou estudante, pessoal. Eu não estou aqui dando uma aula, eu estou estudando junto com vocês, mostrando o que eu faria no início e o que eu fiz no início. Esse é o primeiro passo. Vai ter o segundo passo depois. Although I think 4 is probably close to the truth. Although, embora, I think, eu acho, 4 is probably,
4 é provavelmente próximo da verdade. Close é close to, né? Próximo da verdade. So, I was an early reader. Então, eu fui uma leitora precoce. Early, mais cedo. E aqui tá precoce, que também faz sentido, né? Tipo assim, é mais cedo, mais rápido, mais... vamos dar uma olhada lá no reverse contexto, mas faz sentido. Faz sentido, pessoal. Olha lá, ó. Primeiro, antecipado. Tá certo, pessoal. Tá certo, precoce mesmo. And what I read were... E o que eu lia eram British and American Children's Books. Livros infantis britânicos e americanos. I was also... Eu fui também. I was, né? Eu era também, eu fui. An early reader, uma escritora precoce. De novo, né? A mesma palavra aqui, ó, early, e aqui embaixo a mesma palavra de novo. Continuando. And when I began to read at about the age of 7. And when e quando I began to read, eu comecei a escrever at about the age of 7, por volta dos 7 anos. Histories in pencil with crayon illustration. Histórias em lápis. Histories in pencil. Histórias em lápis com ilustrações de giz de cera, pessoal, né? Esse aqui, crayon on, giz de cera, certo? Ou vamos jogar lá no reverse contexto, mas pra mim que é isso aí mesmo, ó. Dá pra vocês virem aqui e jogar no reverse contexto também, pessoal. Aqui estamos fazendo tipo um estudo junto lá, de giz de cera. Isso mesmo. That my poor mother was obliged to read. Que minha pobre mãe era obrigada a ler. Obliged to read. That my poor... Que minha pobre mother was. Minha mãe era. Certo, pessoal? Vou fazer um pequeno resumo aqui só em inglês agora e depois nós vamos tocar o áudio de novo 2 vezes para ver se melhorou nosso entendimento. I'm a storyteller and I would like to tell you a few personal stories about what I like to call the danger of the single story. I grew up on a university campus in the East Nigeria. My mother says that I started reading at the age of 2. Although I think 4 is probably close to the truth. So I was an early reader, and what I read were British and American children's books. Perdão, pessoal, gaguejei, acontece, né? I was also an early reader. Eu também... Ó, tô lendo aqui o português, pessoal. Mas vamos manter aqui a continuação. And when I began to read at about the age of 7, histories in pencil with crayon illustration. Será que é crayon que se diz mesmo? Vamos ver, pessoal. Crayon. Crayon, certo. And that my poor mother was obliged to read. Certo, pessoal? Fizemos aqui um pequeno resumo, lembrando que eu também sou aluno. Agora eu vou tocar o áudio de novo. Vamos ver se melhorou o seu entendimento. Principalmente você que é iniciante. Vamos lá. I'm a storyteller, and I would like to tell you a few personal stories about what I like to call the danger of the single story.
I grew up on a university campus in eastern Nigeria. My mother says that I started reading at the age of 2, although I think 4 is probably close to the truth. So I was an early reader, and what I read were British and American children's books. I was also an early writer, and when I began to write at about the age of 7, stories in pencil with crayon illustrations that my poor mother was obligated to read. Certo, pessoal, vou tocar o áudio de novo. Bora lá ver se melhorou o entendimento. I'm a storyteller, and I would like to tell you a few personal stories about what I like to call the danger of the single story. I grew up on a university campus in eastern Nigeria. My mother says that I started reading at the age of 2, although I think 4 is probably close to the truth. So I was an early reader, and what I read were British and American children's books. I was also an early writer, and when I began to write at about the age of 7, stories in pencil with crayon illustrations that my poor mother was obligated to read. Certo, pessoal? Aí nós ouvimos o áudio e você pode ouvir aí, baixar no seu computador esse texto, esse áudio, não só esse, mas vários. Entra no nosso grupo do Telegram, o link na descrição. Esse foi o primeiro passo, vamos para o segundo passo. Pessoal, o segundo passo pode ser inglês com séries, com filmes. Ó, eu vou mostrar aqui na prática. Eu tô com a série iCarly aberta e eu vou minimizar ela aqui, ó. E você que é iniciante, você pode começar pelo Google Tradutor. Google Tradutor, pessoal, ele é uma ferramenta, como eu já falei. Temos a outra ferramenta aqui, Reverse Contest, o Forvo, que é uma ferramenta também, certo? Dicionário Cambridge Dictionary, que é outra ferramenta. E vai ser assim, ó, o nosso estudo com séries. Eu vou tocar aqui um pouquinho da série iCarly, só um pouquinho, para você ter uma noção como funciona. So, I was thinking to close. Tá, vamos supor que você passou 4 meses, você fez um monte de aula com textos e áudios, você estudou pela internet, sozinho, baixou os textos com áudios no seu computador e agora você vai estudar com a Netflix. Lembrando que não é só estudar, pessoal, tem que fazer a imersão também, assistir filme, assistir séries, escutar podcast, músicas em inglês, podcast com legenda em inglês, sem legenda também, séries com legendas em inglês, que nem nós estamos fazendo aqui agora. Tá, passou todo esse tempo, agora você está assistindo a sua série aí, que nem eu ponho aqui, iCarly. Ó, aí, como eu faço hoje, eu vou assistindo e pausando. Até hoje eu faço isso aqui, pessoal, assistindo e pausando. E lembrando que eu assisto o mesmo episódio 3 vezes, que nem já disse em vídeos anteriores. Isso daqui é chato pra caramba, mas ajuda muito o seu listening, beleza? Ó, vamos supor que você não sabe o que significa essa primeira frase aqui, ó. Mas lembrando, se você fez os textos com áudios, provavelmente você vai saber. Mas vamos supor que você não sabe. Você joga aqui no Google Tradutor aqui, ó. Beleza, saiu aqui o resultado, né? So, I was thinking to close to the show. Agora aqui é um pouco diferente com os textos e áudios, pessoal, porque já não tem tudo pronto. Só o fato de você escrever aqui, ó, de você escrever tudo aqui no seu computador, a frase aqui, ó, isso aí já ajuda a fixar na sua cabeça. Beleza? Vamos ver. Ó, tá certo, né? So, I was thinking to close to the show. Porque o Google Tradutor é uma ferramenta, pessoal. Se você não conseguir traduzir aqui, você joga no ChatGPT. Vou abrir o ChatGPT aqui só para você ter uma noção. Beleza, o ChatGPT está aberto aqui do lado. E quando a gente não conseguir traduzir com o Google Tradutor, que nem está acontecendo muito comigo, quando aparecem muitas coisas muitas coisas informal a gente não entende, né? Aí nós vamos para o ChatGPT, que ele ajuda bastante.
Mas voltando aqui. Aqui, ó. So I was thinking to close to the show. Close é fechar, né? Também pode ser encerrar. Faz sentido, né? Encerrar, fechar. Aí vamos pôr pra tocar, ó. The show instead of random. Olha lá, ó. Instead of render dance. Ó, podemos apagar e começar de novo. Isso aqui é só um exemplo, pessoal. Aqui, ó. Em vez de dançar aleatoriamente, né? Tava pensando em fechar o show, tava pensando em encerrar o show, em vez de dançar aleatoriamente. Vamos lá. Dancing. So, I was thinking to close the show instead of random dancing. Yeah? Certo, pessoal? Joguei aqui de novo porque tava ficando sem sentido. Mas aí eu coloquei junto aqui, ó. E ficou com sentido, beleza? Somente essa partezinha aqui, ó. So, I was thinking to close the show. Aqui a Carly tá falando no sentido quando ela vai terminar o programa dela, né? Em vez dela terminar o programa com danças aleatórias, ela vai ter tipo o encerramento, igual muitos youtubers encerram seus vídeos agradecendo e tal. É isso aí, pessoal. Ó, utilizamos a ferramenta aqui, Google Tradutor. Não precisamos ir para o ChatGPT. Certo, pessoal? E a gente vai fazendo isso até você terminar, até você chegar no final aqui, ó. Lembrando que você só vai traduzir as palavras que você não sabe e repetir elas e repetir, e assim você vai adquirindo novos vocabulários, certo? Esse foi o segundo passo. Não precisa ser com a Netflix, pode ser com vídeo do YouTube, qualquer vídeo do YouTube. Não precisa usar toda hora a ferramenta ChatGPT. Não precisa usar toda hora o Google Tradutor, pode usar outras ferramentas como Reverse Context e Dicionário, e o ChatGPT ajuda demais, principalmente para coisas informais, coisas que você traduz no Google Tradutor, fica sem sentido, joga para o ChatGPT que ele traduz para você. Esse foi o segundo passo. Terceiro passo, galera, é leitura. Ó, vou dar um zoom aqui, ó. Entra nesse site aqui, ó. Beleza? Esse site aqui é como se fosse um curso de inglês grátis. Tem muito conteúdo aqui. No começo eu entrava muito nele, faz tempo que eu não entro. Ó, aqui tem um áudio. Se você apertar aqui, vai rolar esse áudio aqui de duas pessoas conversando. Mas você pode ler também, só ler, ó. So, Julia, you are a teacher. Julia, that's right. Quer ver? Ó, vou tocar aqui um pouquinho para você ver. So Julia, now you are a teacher. That's right. So I'm going to run by a theory by you. Beleza, pessoal? E assim você vai lendo. Ó, vamos supor que você não sabe o que significa isso daqui, ó. Você pode utilizar a ferramenta que eu falei para você. É o ChatGPT. Traduza. Olha lá, o ChatGPT já deu uma ideia aqui para nós. Ó. A expressão Run a Theory by You pode ser traduzida para português como te apresentar uma teoria, te contar uma teoria para ver o que você acha. Beleza? Né, o carinha falou, so I'm going to run a theory by you. Beleza, pessoal? E assim você vai tentando ler e aqui você escuta de novo o que você não conseguir falar até que você vai conseguindo falar. Certo, pessoal? E agora vamos aqui para o passo número 4. Pessoal, no passo número 4 nós vamos conversar com o ChatGPT, fazer conversação com ele, né? Se você tem condições financeiras de fazer com outra pessoa, pagar um professor, não tem problema. Vamos lá para o ChatGPT. Olá, ChatGPT, podemos conversar em inglês para treinar meu inglês? Sure, we can definitely switch to English. What would you like to talk about today? I would like to talk about how like the word changer
in the last 5 years? That's a great topic. The world has definitely changed a lot in the last 5 years. Are you thinking more about technology, social changes, or something else in particular? Especially technology. Right choice. Technology is always an interesting topic. Beleza, pessoal? Foi uma demonstração. Ó. Você aperta nesse botão aqui que você vai conversar com o ChatGPT. No seu celular é a mesma coisa. Beleza, pessoal? Deu aí 4 passos, né? Espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu fiz o que eu mostrei aqui, eu já fiz e faço até hoje. É isso aí, pessoal. Deixa o likezinho aí para ajudar nós aqui. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos aí que assistiram até o final. Aí, ó, o like. Valeu. May God bless you now and forevermore.